Queridos, enquanto nossas crianças saem, são conduzidas até as salas, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, dando sequência à nossa série de exposição em Colossenses, a série intitulada A Supremacia de Cristo. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A passagem que nós iremos considerar nesta noite, que será exposta esta noite, dos versos 18 até o versículo 1 do capítulo 4, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18 até o verso 1 do capítulo 4. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem com atenção. Colossenses 3, a partir do verso 18, nos diz assim, a santa palavra do Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos, queridos, orar mais uma vez? Pai Celestial, nós te somos gratos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E pela bênção de podermos prestar esse culto, cantarmos louvores ao Teu nome, e agora, no momento em que acabamos de ler a Tua palavra, pedimos-te que o Senhor aplique aos nossos corações. O Teu servo, ó Deus, é tão débil, tão falho. Tem misericórdia da minha vida, ó Deus, para que eu fale, ajuda-me a falar apenas a Tua palavra. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, dando entendimento da Tua palavra. Edifica, fortalece, santifica a Tua igreja, instrua-nos, ó Deus, para vivermos do modo digno do Senhor, para o Teu inteiro agrado. Pedimos-te essas bênçãos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, talvez todos já tenham ouvido aquela frase, aquela ilustração da criança que diz assim: eu gostaria de morar na igreja. E alguém pergunta, mas por que morar na igreja? Por que você gostaria de morar na igreja? É por causa do espaço? É por causa das pessoas? Não, eu gostaria de morar na igreja, porque papai na igreja é uma pessoa tão boa. Eu gostaria de morar na igreja, porque a mamãe na igreja é uma pessoa tão gentil, tão amável. Papai e mamãe nem gritam um com o outro na igreja. É diferente de em casa. Eu gostaria de morar na igreja. Talvez você já tenha ouvido também aquela história não incomum do sujeito que, como patrão, como empresário, é carrasco. Mas na igreja parece uma pessoa tão gentil, parece outra pessoa. Talvez você esteja acostumado com pessoas que no serviço fazem corpo mole, são omissos, irresponsáveis, vão para o banheiro e ficam um tempão ali, dormem,
Mas quando o chefe olha, quando o chefe entra, ele corre. Ele diz assim: eu sou crente, na igreja eu faço isso, na igreja eu faço aquilo. Talvez você viva como as pessoas dessas ilustrações que eu estou contando, dessas histórias que não são fictícias, mas até muito comuns. É interessante, queridos, notar que muitos acham que é possível viver um tipo de cristianismo parcial. Eu sou cristão, sim, eu sou cristão. No domingo é uma bênção. No domingo eu vou à escola dominical, eu dou aula, eu participo da aula. À noite eu vou ao culto. Eu participo do culto, eu canto, eu levanto as mãos, eu faço parte do louvor, eu prego. Mas na segunda-feira a coisa já muda um pouco. Segunda-feira é diferente. Ou chegando em casa já é diferente. São coisas diferentes. Eu já ouvi gente dizendo assim: não vamos misturar as coisas. Igreja é igreja, negócio é um negócio. Igreja é igreja, dentro de casa é um pouco diferente. Meus queridos, não é possível vivermos uma espiritualidade ou um cristianismo parcial. Cristianismo parcial não é cristianismo. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser religiosidade, pode ser apenas religião, mas o cristianismo no seu cerne, não é o cristianismo. Nós temos aprendido ao longo desses últimos domingos, olhando, estudando essa epístola, tão preciosa como é toda a palavra de Deus, que nós fomos chamados, fomos salvos, não apenas para ficarmos agora como meros espectadores, esperando a morte chegar ou Jesus voltar, não. Nós aprendemos, olhando para o capítulo 1, aqui de Colossenses, eu creio que os irmãos estão lembrados, que o apóstolo Paulo, depois de agradecer a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança daqueles irmãos, a partir do verso 9, Paulo diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não cessamos, Paulo, Epáfras e demais irmãos, não cessamos de orar pedindo que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E então nós vimos no verso 10 qual o propósito: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós fomos salvos pela graça de Deus, para vivermos agora em boas obras, nós que fomos salvos sem boas obras, porque é somente pela graça de Deus, mas nós fomos salvos para viver, queridos, não uma mera religiosidade, que na hora de ir para a igreja você veste aquela máscara de crente, põe roupa de crente e fala o linguajar de crente, mas em casa é um estúpido, mas no trabalho é um irresponsável, mas como empregador é um carrasco. Não, nós somos chamados para sermos transformados à semelhança de Jesus Cristo, e é por isso, queridos, que nós lemos o apóstolo Paulo no capítulo 1 ainda, no verso 28, dizendo: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É por isso que Paulo trabalhava, pregava, orava, a fim de que os crentes fossem apresentados perfeitos em Cristo. Isto é cristianismo. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai trazendo de cima a baixo, vai mostrando, vai ensinando acerca desse projeto de espiritualidade radical, integral, que contrasta com essa espiritualidade ou esse cristianismo parcial, apenas religioso, de pessoas que acham que podem servir a dois senhores. E Jesus, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, já diz que não podemos. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade, na escola, onde quer que estejamos, nós precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo, vivendo do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E nós vimos, queridos, olhando para o capítulo 2, que em Cristo Jesus é possível. Quando nós, como vimos nos versos 6 e 7, como nós que recebemos a Cristo, devemos andar nele, devemos seguir os seus passos, devemos imitá-lo, devemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, imitadores de Cristo.
fundamentados nele, como Paulo diz, nele radicados, enraizados, edificados, confirmados, instruídos, crescendo em ações de graças. Nós vimos, queridos, que o legalismo, as filosofias, filosofia humana, não podem nos levar a uma vida assim. Porque o legalista, ele cumpre algumas regras quando as pessoas estão olhando na igreja, mas o legalista dentro de casa, ele é um marido terrível, ele é uma esposa insubmissa, são pais que não criam seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, são filhos que não honram e obedecem aos pais. Não, o legalista não é assim. O legalista, ele é aquele tipo que na igreja, sisudo, apontando o erro de todos, mas é um péssimo empregado e um péssimo patrão. Nós vimos, olhando para o capítulo 2, que o legalismo ele é ineficaz. Nós vimos no capítulo 2 que a filosofia, os pensamentos humanos são ineficazes. Nós vimos no capítulo 2 que o misticismo, visões, experiências tremendas, emocionalismo, são ineficazes, porque quando vem a dificuldade, a pessoa se desespera. Diferente, por exemplo, de Abacuque, que em meio à grande tribulação diz: eu todavia me alegrarei no Senhor, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. O justo viverá, é pela fé. O asceticismo, o esforço humano, ele é ineficaz, ele não tem poder nenhum contra a sensualidade. No domingo passado, através do pastor Rosivaldo, nós aprendemos como aqueles que pertencem ao Senhor devem viver, como os eleitos de Deus devem viver, olhando a partir do verso de número 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, como nós vimos no verso de número 13. E é interessante, queridos, perdoando, e é interessante o verso 14, falando sobre o amor, que é o vínculo da perfeição. Aprendemos que a palavra do Senhor, nós vimos no verso 16, precisa habitar no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos, à semelhança do que o salmista escreve lá no Salmo 1, ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. E tudo o que fizermos, diz o verso de Paulo no verso 17, seja em palavra, seja em ação, fazermos em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. E hoje, meus irmãos, nós lemos que isso se estende no nosso dia a dia. Isso se estende, deve se estender na família, deve se estender na sociedade, deve se estender em tudo que fizermos. Agora imagina alguém cuja palavra habita ricamente, alguém cheio do Espírito Santo, tendo fruto do Espírito Santo, alguém, meus irmãos, que está enraizado em Cristo, confirmado em Cristo, instruído no Senhor, alguém então que vive do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Ele vai ser um imitador de Cristo, onde quer que ele esteja, e é isso, meus irmãos, e é para isso que fomos chamados. Meus queridos, nós temos aprendido que cristianismo não é como qualquer outra mera religião, não é uma filosofia de vida, não é uma religião em que temos um conjunto de regras que devemos seguir e devemos nos esforçar naquele conjunto de regras, mas que o cristianismo tem a ver com viver radical, integral, transformados pela graça do Senhor, sendo imitadores, demonstrando o caráter de Cristo na nossa vida. E olhamos, a partir do verso de número 18, como vivemos esse cristianismo integral. Em primeiro lugar, na família. Como viver este cristianismo integral, não parcial, mas o cristianismo verdadeiro. Eu estou me referindo a integral e parcial, mas não pensem os irmãos, como eu já disse, que possa haver um cristianismo verdadeiro parcial. Talvez a melhor expressão, como viver o cristianismo verdadeiro, que sim é integral, a começar na família. O apóstolo Paulo, meus irmãos, começa a aplicar isso às esposas. Verso de número 18, ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Não podemos, irmãos, perder de vista
ao continuarmos essa sessão prática da carta, que o pano de fundo é a ameaça da heresia de Colossos, chamada heresia de Colossos. E Paulo, então, começa a aplicar na família, porque nós sabemos, queridos, que famílias fortes, nós teremos igrejas fortes. Aquela igreja que sofria com as pregações, com os ensinos dos heréticos, gnósticos, que pregavam um conhecimento superior à parte de Cristo, que pregavam que precisava haver circuncisão, que pregavam que precisava haver um esforço pessoal, que pregavam visões de anjos e culto aos anjos. A melhor coisa, meus irmãos, e é interessante pensar nisso, nós que nos preocupamos com a apologética, com a defesa da fé, a melhor forma de fortalecermos uma igreja contra os perigos, contra heresias, contra problemas os mais diversos, é fortalecendo a família, famílias fortes, igreja forte, famílias fortes, igrejas fortes, sociedade forte, abençoada. Então Paulo começa, meus irmãos, aplicando para as mulheres. Paulo começa falando para as mulheres: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. É interessante que essa palavra Senhor vai se repetir várias vezes, pelo que eu me lembro, pelo menos 6, mostrando que tudo deve girar em torno do Senhor. A submissão da esposa não é pura e simplesmente ao marido por causa do marido, mas como convém ao Senhor, por amor ao Senhor. Interessante, meus irmãos, quando falamos sobre esse tema submissão, é um tema que gera polêmica, principalmente em dias como os nossos, do movimento feminista, vindo com força total. É preciso dizer que submissão, aliás, é preciso começar dizendo o que não é submissão. Dr. Augusto Nicodemos, no livro A Bíblia e Sua Família, aliás, eu recomendo esse livro aos irmãos, A Bíblia e Sua Família, Dr. Augusto Nicodemos. Ele, quando vai comentar, só que ele está comentando Efésios 5, mas são as mesmas palavras. Aquilo que Paulo ensina, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e 6, ele está ensinando aqui, alguns estudiosos até creem que Paulo escreveu do mesmo lugar da prisão em Roma, na mesma época, essas duas epístolas, e também Filemão. E Paulo vai aplicando, e alguns estudiosos, inclusive, acreditam que isso era tipo um catecismo. Esses escritos aqui, de 18 até o capítulo 4, verso 1, assim como Efésios 5, a partir do verso, se não me engano, 22, até o capítulo 6, era um tipo de catecismo que os cristãos decoravam, memorizavam, para que soubessem de forma prática como viver no dia a dia, na família, na sociedade. E Paulo, então, meus irmãos, fala sobre submissão. Dr. Augusto Nicodemos, no seu livro, comenta o que não é submissão. É importante dizer o que não é submissão. Submissão ao marido não significa inferioridade. Há pessoas que entendem submissão como inferioridade. Não, não é. A mulher não é inferior ao marido. Aliás, meus irmãos, nessa mesma epístola, Paulo deixa claro que isso não é verdade, porque Paulo vai falar que não existe mais diferença. Nós somos iguais. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Paulo está falando de funções diferentes. Paulo não está se referindo a grau de importância, não. A mulher não é inferior ao marido, o marido não é superior nem inferior à mulher. Ambos são importantes para Deus. Deus criou ambos imagem e semelhança. Mas nós estamos falando de funções diferentes. Paulo está se referindo a funções diferentes. Então, submissão ao marido não implica em inferioridade. Submissão, meus irmãos, também não significa obediência incondicional. Há pessoas que deturpam, que interpretam de forma equivocada este texto, principalmente homens egoístas, homens autocentrados, que interpretam equivocadamente porque querem ser servidos, porque querem ter uma esposa como uma serviçal, como uma escrava. Então interpretam dizendo: está vendo, você tem que me obedecer em tudo. Eu me lembro de ter lido num livro, se não me engano, foi um livro do pastor John MacArthur Jr., que ele diz que ele conheceu o caso de uma senhora
que disse para ele assim: é muito difícil o meu casamento, porque meu marido é muito autoritário. E ele se baseia nesse texto. Ele diz: está vendo, você tem que ser submissa. E até para eu ir ao banheiro eu preciso pedir permissão a ele. Uma mulher, casada há muitos anos, que para ir ao banheiro precisava pedir autorização ao marido. Meus queridos irmãos, a submissão aqui não é obediência incondicional. Paulo acrescenta como convém ao Senhor. É uma submissão por amor a Cristo e debaixo da obediência, acima de tudo, a Cristo. É uma submissão, meus irmãos, que leva a mulher não a ser uma escrava, uma serviçal, mas uma auxiliadora idônea, bênção para a vida do marido, para um homem que tem que ser o sacerdote do seu lar, para um homem que tem que conduzir a sua família para a glória de Deus, para adorar a Deus, para um homem que precisa, que tem a responsabilidade pela vida espiritual da família. Então a esposa não pode puxar por outro lado, ela deve então auxiliá-lo nisso, ela deve apoiá-lo nisso, ela deve ser bênção para a vida do marido nisso, para que ele exerça o seu sacerdócio dentro do lar. Submissão, meus queridos, a submissão é ser submissa ao marido por causa de Cristo. A submissão da esposa não é um marido tirano, mas como nós vemos a seguir, é um marido que ama a esposa. E como Paulo trabalha isso lá em Efésios 5, um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, é assim. Meus queridos irmãos, isto é muito importante, como eu disse, um assunto muito mal, às vezes tratado, interpretado, e quando as mulheres entendem o que é submissão e passam a exercer essa submissão, como mulheres sábias que edificam o lar, aí é uma bênção. Mas quando as mulheres, também egoístas, como muitos maridos são, querem uma vida uma vida que apenas lhes agrade, querem ser servidas, e aí vem os problemas. Agora, uma mulher cheia do Espírito Santo, que vive do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, vai ser uma bênção no seu lar, vai ser uma mulher apoiadora, vai ser uma mulher que ora pelo seu marido. Aliás, irmãs, se as irmãs querem aprender sobre este tema, sobre submissão, eu quero também destacar algumas coisas que o doutor Augusto Nicodemos coloca, que ele dá aqui algumas dicas, né, para as mulheres. Ore por seu marido. Esse pode ser um conselho, dizer supérfluo, mas acho que ficaríamos surpresos se soubéssemos as estatísticas reais de quantas esposas crentes oram regularmente pelo marido. Ore, principalmente para que o marido possa assumir a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. Principalmente para que o marido assuma a responsabilidade de conduzir a sua família para a glória de Deus, para adorar somente ao Senhor. Uma mulher submissa, então, a esposa submissa é aquela que se coloca debaixo da autoridade do marido, como eu disse, não tirano, mas que ama a esposa como Cristo amou a igreja, para que ele seja bênção e para que ele cumpra a vontade do Senhor. Um outro conselho do Dr. Augusto Nicodemos, no seu livro A Bíblia e Sua Família, permita que ele exerça a autoridade e a liderança no lar. Permita que o seu marido seja o cabeça do casal. E ele conta que ouviu certa vez um velho pastor aplicar esse princípio a uma mulher que veio dizer-lhe: meu marido é terrível, autoritário e mandão. Ele lhe respondeu: minha irmã, um casamento é como uma escada. O seu marido está um degrau acima e você um degrau abaixo. Se você quer ficar no lugar dele, ele conclui, se você quer ficar no lugar dele, então ele sobe mais um degrau. Toda vez que você quiser tomar a posição do seu marido, ele sobe mais um degrau e vai ficando pior, né? Para assegurar a sua própria posição. Talvez você mesma tenha sido a causadora por sua própria inferioridade. Permita que o seu marido exerça a liderança no lar. É claro, meus irmãos, que essa história não estabelece uma regra geral para as esposas que têm marido autoritário, não. Mas deve levar as mulheres, buscando sabedoria que vem lá do alto, serem instrumentos para que Deus abençoe a vida do marido,
para que seja um marido segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor, para o bem da família. Há muitos lares que não estão vivendo para a glória do Senhor, porque há mulheres que não entendem a importância de serem auxiliadoras, não entendem a importância, o significado do que significa ser uma auxiliadora. Acham que é inferioridade. É interessante que a Bíblia se refere a Deus como nosso auxiliador. Ele é o Eliezer, o Deus que auxilia, o Deus que socorre. E vejam, as esposas têm o papel abençoador dentro do lar, de se submeterem à autoridade do marido, sendo auxiliadoras, assim como Deus é auxiliador do seu povo. E Deus, ao nos auxiliar, Ele não está, de forma alguma, sendo inferiorizado, Ele é Deus. Então as mulheres também não são. Então, queridas irmãs, não entendam submissão como inferioridade. Não entendam submissão como algo que vai ferir a dignidade de vocês, não. Entendam que Deus tem um papel abençoador para a vida de vocês, para a glória do Senhor, por amor a Cristo, para a bênção dentro da família. Então, que Deus ajude as irmãs queridas aqui a serem mulheres sábias que edificam o lar, a serem instrumentos para que o marido possa exercer o que ele deve exercer. Mulheres de oração, mulheres que conduzem até, que de alguma forma, em sabedoria, conduzem o marido para que cumpram com o papel que ele deve cumprir. Que Deus assim as auxilie. O apóstolo Paulo, meus irmãos, continua. Depois, no verso 18, ele dizer: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, é de acordo com a vontade do Senhor. Ele vai se referir agora aos maridos, verso 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amar a esposa. Alguém até poderia dizer, mas por que é que não há esse mandamento para a mulher? É porque dentro do mandamento, sejam submissas ao próprio marido como convém ao Senhor, está implícito a ideia do amor. Porque uma mulher que não ama a um marido verdadeiramente, não se submeterá à autoridade do marido. Uma mulher que se ama acima de tudo, não vai se submeter ao marido e nem à autoridade de Deus. E agora então Deus diz para o marido: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. É interessante notar, queridos, que este é um mandamento. E é interessante notar que muitas pessoas entendem o amor de forma equivocada, como um mero sentimento. Há pessoas que definem amor como um sentimento. Eu, quando recebo casais para aconselhar, em geral, casais que têm problema no relacionamento, alguns deles a ponto do divórcio, e muitas vezes eu ouço o seguinte: acabou o amor. E então a primeira pergunta que eu faço para o casal, faço para o marido, faço para a esposa é: o que você entende por amor? Em geral, as respostas que eu ouço têm mais a ver com paixão do que com amor bíblico. Se amor fosse sentimento, não seria, Deus não mandaria. Deus não manda sentirmos alguma coisa. Deus está falando, meus irmãos, como eu tenho definido aqui o amor, um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Quando o apóstolo Paulo instrui aos maridos para que amem a esposa para que amem a esposa e não a tratem com amargura, com aspereza, ele está dizendo: tenha um compromisso de agir sacrificialmente. Isso ainda fica mais claro em Efésios capítulo 5, quando Paulo faz a analogia e faz a analogia do amor de Cristo para com a igreja, que é um amor sacrificial, que é um amor abnegado, é um amor real, é um amor que se coloca no lugar do outro, um amor que está disposto a dar a vida pelo outro. É este amor. Então, meus queridos irmãos, o mandamento para o marido é amar. Não é sentir, mas é assumir esse compromisso. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 13, nós temos ali o apóstolo Paulo ensinando acerca do amor, que naquele contexto deveria ser vivido entre os irmãos, e se aquele amor que é paciente, que é sofredor, que
não é possessivo, que não arde em ciúmes, que não tem inveja, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não busca os próprios interesses, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se esse tipo de amor, que é o amor bíblico, deve ser vivido entre nós, irmãos, no âmbito dos relacionamentos interpessoais, como membros uns dos outros no corpo de Cristo, quanto mais no casal, onde somos uma só carne. Então, queridos, o marido deve amar a esposa, deve estar disposto a dar a vida por ela, por amor a Cristo acima de tudo. Deve zelar por ela, deve tratar, como nós aprendemos das Escrituras, como parte mais frágil. Pedro ensina sobre isso. Deve ser um homem que demonstra esse amor, não apenas através de palavras. Amorzinho, queridinha, benzinho. Não estou dizendo que seja errado isso. Mas deve ser muito mais do que isso. Não adianta nada o marido que trata a esposa assim, um amorzinho ou queridinha. Mas numa real necessidade, permite que a esposa sofra e fica de longe olhando. Não. Deve ser aquela disposição, eu contei aqui algum tempo atrás, não faz muito tempo, de uma ilustração que o Dr. Van Groningen conta no seu livro Família da Aliança, outro livro que eu recomendo para os irmãos, Família da Aliança, de um vizinho que eles tinham quando eles moravam próximo a um despenhadeiro, a um penhasco, e um vizinho que tinha tanto cuidado com a família, mas um dia descuidou e o menino caiu na água, e a esposa, boa nadadora, pulou para socorrer o filho, e ela conseguiu socorrer o filho, colocou sobre a pedra, e o marido ali olhando tudo aquilo, mas quando ele percebe que a mulher não estava conseguindo subir na pedra, iria morrer, aquele homem então tira a sua camisa, os seus sapatos, e diz, antes de pular para um dos filhos, você precisa da sua mãe. E ele pula, mergulha e salva a sua esposa e a coloca segura na pedra, mas ele é levado e morre. Dr. Van Groningen vai mostrar, exemplificar o que é o amor. É estar disposto a morrer em favor do outro. Então, quando Paulo diz aqui, no verso 19, maridos, amai vossa esposa, é este amor, como nós lemos lá em Efésios 5. É um amor sacrificial, é um amor de decisão, é um amor que leva o homem a cuidar, a zelar, a prover, a cuidar da esposa em termos espirituais acima de tudo, que se preocupa com a vida espiritual da esposa, que entende a sua responsabilidade com relação à vida espiritual da esposa. É um homem que supre a sua esposa espiritualmente, no sentido de instruí-la, porque o pastor da sua esposa não sou eu não, eu sou o pastor da minha esposa. O pastor da sua esposa, em primeiro lugar, é você, marido. Eu posso te auxiliar como pastor da igreja. Mas quem é o pastor da sua esposa? Estou falando aqui para os homens, maridos. É você. O homem deve demonstrar esse amor na prática para com a esposa, não somente a suprindo espiritualmente, mas zelando pela vida dela, em termos emocionais. E quando Pedro diz que a mulher deve ser tratada como parte mais frágil, é porque de fato a mulher é mais frágil. Ela foi feita diferente do homem, emocionalmente ela é diferente e ela precisa de cuidados. Porque ela, sendo mais frágil, sofre emocionalmente muito mais do que o homem. E o homem não pode ser um tipo de, ainda que ele deve ser homem, e ser homem de acordo com a Bíblia, não é ser bruto, não é ser estúpido, mas é ser corajoso, e é zelar pela vida emocional da esposa, cuidando dela nos seus sofrimentos, das suas dificuldades, demonstrando firmeza espiritual quando as coisas estão difíceis, ao invés dele se desesperar. Isso é mais próprio da mulher, que emocionalmente é mais propícia para isso. O homem verdadeiramente, homem bíblico, ele chama a responsabilidade para si, e ele toma a esposa nos braços dizendo, fique calma, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, vamos orar, Deus está no controle de todas as coisas, não se desespere, e conduz com firmeza espiritual a vida da esposa, emocionalmente também. É o homem que assume as responsabilidades,
Esses dias eu ouvi algo interessante. Para mim é muito claro na Bíblia que Deus deu ao homem a responsabilidade, eu não vou dizer privilégio, eu vou usar responsabilidade, de ser o líder no lar e na igreja. Algumas pessoas não entendem isso e se revoltam dizendo, está vendo? A mulher tinha que ser pastora, a mulher tinha que ser presbítera. Mas a Bíblia, nós não encontramos na Bíblia esses termos, pastora, presbítera, e nem diaconisa. Mas esses dias eu ouvi uma explicação que me chamou a atenção, a pessoa dizendo assim, Deus preserva a vida das mulheres, ao não permitir que elas exerçam liderança na igreja. Porque a liderança na igreja expõe a pessoa. E eu, como pastor, eu sei disso. E nós sofremos com críticas, com ataques, não estou me referindo especificamente a essa igreja aqui, mas é difícil. Agora imagina a mulher que é a parte mais frágil, sofrendo ataques, como líder. Meus irmãos, nós como homens devemos preservar as nossas mulheres, espiritualmente, supri-las e emocionalmente também. E devemos supri-las como maridos, também fisicamente, sendo provedores. E eu não defendo que a mulher não possa trabalhar fora, não é isso. Mas o que eu defendo é que a responsabilidade maior, eu defendo não, é o que a Bíblia ensina, é do homem. Ser provedor, espiritual, emocional e financeiramente falando. No cuidado com a vida da esposa. Então, queridos, devemos entender esse maridos, amai vossa esposa, envolvendo tudo isso. E não, diz mais Paulo ainda no final do verso 19, não a trateis com amargura. A ideia aqui de tratar com amargura é não tratar com desprezo, com estupidez. Porque isso, a mulher, como é a parte mais frágil, quando é tratada com amargura, isso acaba com a mulher. Se para nós homens o desrespeito é algo terrível, e então mulheres aprendam isso, não desrespeitem os maridos. Não fiquem criticando os maridos publicamente, não os desrespeitem em casa. Isso nos fere profundamente sermos desrespeitados. Mas a mulher, como parte mais frágil, quando ela é tratada com aspereza, quando ela é tratada com estupidez, ou mesmo quando nós homens tratamos as mulheres com indelicadeza, ou com também sendo frios, isso magoa muito, machuca muito. Mas nós homens talvez não entendamos muito, porque nós não somos como as mulheres, mas nós precisamos ter essa sensibilidade. E é por isso, meus irmãos, que Paulo vai complementar aqui no verso de número 19, e não as trateis com amargura. É interessante, tem gente que diz que a Bíblia é machista, né? Numa cultura como as dos dias de Paulo, em que a mulher era tida como um objeto, nos dias de Jesus, nós lemos Jesus conversando com mulheres, recebendo mulheres, abençoando mulheres. Nós vemos Paulo falando que o marido não deve tratar a esposa como um objeto, como quem trata um cavalo, uma moto, um carro, mas com amor e não tratando com aspereza, não tratando com amargura. Terceiro lugar, meus irmãos, dentro ainda deste viver cristão na família, depois de tratar da responsabilidade da esposa e do marido, Paulo, então, no verso de número 20, se dirige aos filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em tudo obedecei. É preciso esclarecer, primeiramente, que esse em tudo não significa que os filhos devem se submeter a uma obediência aos pais quando isto venha conflitar com a vontade de Deus, ou seja, quando os pais exigirem que o filho faça algo que vá ferir aos princípios das Escrituras, que vai fazê-los pecar contra Deus, não, aí eles não estão obrigados a fazer. Esse em tudo é porque o apóstolo Paulo está aqui considerando como se os pais fossem crentes. Então, em tudo, o filho deve obedecer aos pais crentes que vão exigir coisas agradáveis ao Senhor. Mas não significa que um filho que tenha pais descrentes não deva obedecê-los, porque Deus, na sua graça comum, usa pais, inclusive ímpios, para trazerem coisas abençoadoras também, instruções abençoadoras e corretas para filhos, ainda que não sejam pais crentes.
E esses filhos, sendo crentes, devem obedecer também aos pais, desde que isso, assim como a submissão da mulher tem limite, desde que isso não os faça pecar contra Deus. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Nós temos vivido, queridos, e eu creio que é por culpa, grande culpa é dos pais, dias em que nós temos uma geração de filhos desobedientes, inconsequentes, crianças que são terríveis na escola e não respeitam os professores porque não respeitam os próprios pais. E vão crescer e não respeitam autoridades, não respeitam a polícia, não respeitam as autoridades gerais, os seus patrões e não vão parar emprego nenhum. Mas nós aprendemos que os filhos devem obedecer em tudo. Quando Paulo trata disso lá em Efésios 6, ele diz que, ele lembra do primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Então é assim, meus irmãos, na família da aliança, dentro do verdadeiro cristianismo, filhos obedecem aos pais. Ainda que os pais sejam falhos, assim como a esposa se submete à autoridade de um marido que é falho também. E nós não devemos nos submeter à autoridade porque são perfeitas, mas por causa daquele que é perfeito, que é Cristo, que nós nos submetemos a essas autoridades, como a esposa ao marido, os filhos aos pais e os empregados aos patrões. E ele continua, dizendo, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então eu chamo a atenção dos filhos aqui, para que observem isso. Por vezes, nós vemos adolescentes, jovenzinhos, que se destacam na igreja, mas em casa são desobedientes. E eles podem fazer muita coisa na igreja, e eles podem se destacar em muitas coisas, aparentemente ou aparentando uma grande e verdadeira espiritualidade, mas se são desobedientes, não estão vivendo de forma agradável ao Senhor, de forma digna do Senhor para o seu inteiro agrado. Ontem nós tivemos a alegria aqui de celebrar um culto ao Senhor, pelo 5º ano de reorganização da nossa UPA. Uma palavra abençoadora que ouvimos através do reverendo Júlio, que veio lá de Indaiatuba. Culto abençoado. E eu orava agradecendo a Deus pela vida dos nossos adolescentes, que Deus tem sustentado. E pedindo a Deus que continue a sustentá-los. Mas eu quero falar para vocês, adolescentes, jovens, que vocês vão demonstrar o amor de vocês a Deus, a obediência de vocês a Deus, a uma verdadeira vida de espiritualidade. Não é simplesmente participando das programações de sábado, que é importante, mas é sendo obedientes aos pais. E por vezes eu ouço pais que dizem assim, meu filho, ele vai na igreja, ele participa de tantas coisas, mas ele é desobediente. O apóstolo Paulo continua no verso de número 21, depois de ter falado para as esposas, para os maridos e para os filhos, no verso 21 nós lemos, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ao escrever Efésios 6, Paulo acrescenta pais, e aqui a palavra pais não é pai e mãe não, é pai, é o homem. Criai vossos filhos na disciplina e admoestação, correção do Senhor. E não provoqueis vossos filhos a ira. É a mesma ideia. Qual é, queridos, a nossa responsabilidade como pais? Nós refletimos sobre isso pela manhã aqui, na classe dos adultos. A nossa responsabilidade é ensinar aos nossos filhos o que nós aprendemos lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 5. Ouve, Israel, o nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Jesus acrescenta, de todo o teu entendimento. Essas palavras, disse Deus, através de Moisés ao povo, tu as inculcarás, essas palavras estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Queridos, a nossa responsabilidade é muito grande, séria. É ensinar nossos filhos na prática e através do ensino, através do nosso exemplo e através da prática, que só existe um Deus. E eles devem amar esse Deus sobre tudo. Nós temos visto coisas terríveis. Depois daquela
diabólica exposição lá do Santander. Essa semana, mais uma exposição de um homem nu, sendo tocado por crianças, e pessoas defendendo isso como arte. Pessoas que têm defendido a pedofilia, pessoas que têm defendido coisas que atacam o próprio Deus, a vontade de Deus e as nossas crianças. E é claro que como crentes e como cidadãos que somos, devemos lutar contra isso, mas uma forma que nós preservamos as nossas crianças neste mundo mau, terrível, e que a tendência é piorar, é ensiná-las a amar a Deus sobre tudo. E Paulo diz, interessantemente, pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O que é irritar o filho? É justamente não ensinar, é justamente não criar na disciplina e a demonstração do Senhor. Um pai irrita o filho, um pai provoca ira, quando ele disciplina, por exemplo, de forma não bíblica, quando ele é violento, ainda pela manhã, surgiu o assunto de correção dos filhos, e eu falei sobre o uso da vara, que o uso da vara, de acordo com a Bíblia, é quando a criança está sendo rebelde, depois de instruída, depois de corrigida verbalmente, a criança continua ali, contumaz, se rebelando contra o pai, contra a mãe, e aí o pai e a mãe vai pegar uma varinha, e vai dar 3 varadinhas, por exemplo, no lugar certo, com a força certa. Não é para deixar marca, não é para tirar sangue, não é para violência, não. Mas eu uso da vara de forma bíblica, um uso comedido, quando o pai e mãe não estão nervosos, porque há pais que disciplinam para descarregar raiva, né? Ah, você fez isso, vem aqui. E senta a mão e machuca. Não, não é isso não. Mas é para dar aquelas 3 varadinhas no lugar certo, só para dar aquela ardidinha, e aí chama a criança e vai instruí-la biblicamente, com amor. Isso requer tempo, requer dedicação, requer amor. Agora, pai e mãe que machucam o filho, provoca ira. Pai e mãe que são omissos, a psicologia diz que não pode encostar na criança, deixa ela fazer o que quer, provoca ira. Quando nós disciplinamos de forma não bíblica, quando machucamos, quando há violência, ou quando somos omissos e não disciplinamos, nós irritamos nossos filhos e eles vão ficar desanimados. Há uma geração de filhos desanimados, porque ou foram machucados pelos pais, ou porque a disciplina foi negligenciada e cresceram de qualquer jeito. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não aconteça do fato do pai e mãe ensinar no caminho do Senhor, disciplinar, amar, e o filho se desviar. Até porque Provérbios, quando diz ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for mais velho não se desviará, é um princípio, não é uma regra. Eu conheço pais que criaram os filhos nos caminhos do Senhor, e esses filhos se desviaram ou não permaneceram no caminho do Senhor. Tá? Então isso acontece também. Mas nós, pais, temos a responsabilidade de criar nossos filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, a ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas. Através do nosso exemplo, através do nosso ensino. E assim, meus irmãos, que Paulo aplica a verdadeira, a integral espiritualidade, o cristianismo no lar. Mulheres sábias, que se submetem à autoridade espiritual do marido. Maridos que amam a esposa verdadeiramente, e a supre a sua mulher, espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Filhos que obedecem em tudo aos pais, e pais que não irritam, que não fazem os filhos ficar desanimados, pais que não provocam os filhos à ira. E saindo, meus irmãos, do contexto da família, para o contexto da sociedade, Paulo continua, e no verso 22 ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Aqui, meus irmãos, a palavra servo, doulos, é escravo. É sabido que nos dias de Paulo a escravidão era algo aceitável até socialmente. Era algo comum. Estudiosos creem que Paulo escreveu, quando escreveu essa epístola, escreveu também a Filemão, quando ele intercede pelo escravo fugitivo Onésimo. E ele envia Onésimo para Filemão, onde essa igreja de Colosso certamente se reunia.
E ele pede para Filemão receber Onésimo como um irmão. E Paulo, inclusive, oferece pagar por aquilo que Onésimo tenha feito, quem sabe furtado a Filemão. Mas o que nos faz pensar que a escravidão era algo de fato comum nos dias de Paulo. E o que Paulo está trazendo aqui é que para aqueles que eram escravos e eram crentes, que eles não podiam servir apenas na aparência, mas mesmo em escravidão, eles deveriam fazer tudo para a glória de Deus, servindo não a homens, como diz Paulo. Vejam o que diz o verso 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, mas uma vez esse em tudo tem um limite, desde que não o faça pecar contra Deus. Segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Sabe de quem eu lembro quando eu leio esse texto? José, do Egito. Depois de vendido como escravo, indo parar lá no Egito, ele continua sendo fiel a Deus. E ele vai servir a um homem chamado Potifar, e ele serve com tanta excelência, que ele é colocado como administrador de Potifar. E Potifar tem tanta confiança nele, que confia todas as coisas a José. E ele serve com excelência. Não servindo a homens, mas servindo ao Senhor. E mesmo sendo caluniado e lançado na prisão, ele continua servindo com excelência ao Senhor. E tudo que ele fazia com excelência ao Senhor. Me faz lembrar de Daniel, que faz tudo com excelência como ao Senhor. Me faz lembrar do nosso exemplo maior e perfeito, Jesus Cristo, que obedeceu em tudo ao Pai, e obedeceu até a morte de cruz, nos dá o exemplo perfeito de obediência. Então, queridos, mas eu não sou escravo, mas você deve ser funcionário, e você deve ser um funcionário, um empregado, um trabalhador, que faz o que faz, não meramente por causa do salário, ainda que seja a forma que Deus nos sustenta, não para agradar a homens, não quando o chefe está olhando, mas fazer tudo com excelência, com dedicação, como ao Senhor. Meus irmãos, eu não estou pastoreando essa igreja para agradar os presbíteros, eu não estou pastoreando essa igreja para agradar aos irmãos, eu não estou pastoreando essa igreja por causa das côngruas que a igreja me paga, não. Eu estou fazendo isso, queridos, para a glória de Deus, e eu procuro fazer da melhor forma possível, porque eu faço para Deus. E se amanhã ou depois os irmãos disserem, não queremos mais esse pastor, pode ir embora, eu não vou sair daqui reclamando, dizendo, como eu tenho ouvido de muitos pastores, eu fiz tanto naquela igreja, não me reconheceram. Quer dizer, a pessoa fez para homens então. Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim, não, na igreja eu não trabalho mais não. Eu fui presidente da SAF, eu fiz isso, fiz aquilo, e não deram reconhecimento devido. Bom, então você serviu a homens, você serviu para agradar a homens, você serviu para obter o reconhecimento humano. Eu fiz tanto nessa igreja, nunca ninguém notou, nunca ninguém agradeceu. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Seja o melhor empregado que você possa ser, o melhor professor, o melhor mecânico, a melhor dona de casa, seja o que você fizer, faça tudo com excelência para a glória de Deus, para o Senhor. Eu não estou dizendo que você, como trabalhador, não possa, se você não está recebendo o reconhecimento profissional de onde você trabalha, que você não possa buscar um outro emprego, não é isso que eu estou dizendo. O que nós não podemos é como, às vezes eu já ouvi também, agora eu estou fazendo de qualquer jeito lá no serviço. Mas por que você está fazendo de qualquer jeito? Eles estão atrasando o pagamento, não estão pagando o que eu mereço, então estou fazendo de qualquer jeito. Paulo diz, meus irmãos, para servir, obedecer em tudo, não servindo apenas sob vigilância, visando agradar homens, mas com singeleza, simplicidade de coração, temendo ao Senhor, levando Deus a sério e fazendo para Ele, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. No seu trabalho, você está servindo ao Senhor Jesus.
Faça da melhor forma possível, com responsabilidade, com dedicação, com zelo, com esmero, porque você deve fazer para o Senhor, é para Jesus. E ele diz mais, verso 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então não se preocupe, Deus é justo juiz. Faça a sua parte, faça com dedicação. Não se preocupe se o outro do lado não está fazendo. Não se preocupe se não estão reconhecendo. Faça para o Senhor. O nosso trabalho no Senhor não é vão. E por último, queridos irmãos, capítulo 4, verso 1. Depois de se referir às mulheres, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, agora ele diz, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Como eu disse no início, há pessoas que na igreja, o Senhor diz, que sujeito bom, mas ele é um empresário, ele é um patrão, e ele trata os empregados com aspereza, com injustiça, um carrasco. Ele não é um servo de Cristo verdadeiro. Ele não está vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Ele não está refletindo o caráter de Cristo. Se os escravos e empregados devem servir, não apenas para agradar homens, mas para agradar a Deus, os empregadores, os senhores, devem tratar os servos com justiça, com equidade, porque existe um Senhor no céu, porque eles não estão acima de Deus. Isso é muito sério. Não há, como eu disse, como vivermos um cristianismo parcial. Não, amanhã é segunda-feira, amanhã na minha empresa é outra história, os meus negócios eu tenho que conduzir do jeito do que o mercado opera. Não dá para ser certinho no nosso país, não dá para tratar empregado assim. Não, se você é um servo de Jesus, você deve fazer tudo para a glória de Deus, e os seus negócios devem ser para a glória de Deus, e você deve tratar os seus empregados para a glória de Deus. Me chamou a atenção, o nosso irmão Fabiano esteve num congresso nos Estados Unidos recentemente, até teve dificuldade para voltar, porque ele veio pelo México, justo no dia e no horário do terremoto. O voo dele estava vindo dos Estados Unidos para o México, para depois vir para o Brasil. Mas, na nossa conversa, depois de relatar as dificuldades que ele e a Pamela, eles passaram no México, para chegar no Brasil, ele relatou como foi a conferência. Foi uma conferência sobre negócios e missões. Se não me engano, foi no Texas. E ele disse que nunca tinha visto aquilo. Empresários, dos mais diversos ramos aí empresariais. Pessoas que investem quase que todo o lucro, e muitos, todo o lucro da empresa, eles investem em missões. E ele relatou o testemunho de alguns irmãos ali, que foram relatando como eles vivem para a glória de Deus, e a empresa é para a glória de Deus. E muitos deles contratam gente que não tem experiência, gente que não seria contratada, que já passaram da idade, para que possam ser instrumentos abençoadores na vida daquelas pessoas, para que possam dar um bom testemunho, levar a palavra, para que possam, em tudo na empresa, glorificar a Deus, inclusive no trato com o funcionário. Pessoas amáveis, pessoas parecidas com Jesus. Meus queridos irmãos, eu concluo esta mensagem, lembrando que não há como servirmos a dois senhores, não há como vivermos um cristianismo light, parcial. Nós somos chamados para vivermos do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Cristianismo integral, no dia a dia, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, na rua, no trânsito, entre os familiares, entre amigos, nas rodinhas dos amigos. Nós somos chamados para vivermos para a glória de Deus, em tudo o que fazemos. Fomos chamados para fazer tudo para a glória de Deus, por amor a Ele. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo.